minhas amigas, meus amigos, a presidência da casa. Para mim é uma imensa satisfação estar aqui na casa, comemorando os 42 anos dessa casa. É sempre muito alegre para mim conseguir perceber a possibilidade que nós temos de persistência no trabalho, de busca, de continuidade, assiduidade. Isso exige disciplina. Para mim é sempre uma satisfação perceber a possibilidade que a disciplina nos traz. E essa casa, com os serviços que tem contribuído para a nossa sociedade e também para a sociedade espiritual que nos circunda sem que saibamos, para mim é uma satisfação imensa poder comemorar juntos esses 42 anos do Centro Espírita Irmãos de Luz. Agradeço muito o convite, fico muito satisfeito de ter sido chamado. E hoje a gente fala sobre um assunto que na verdade é uma interrogação. Somos todos enfermos? É uma pergunta interessante para a gente se perguntar. Nós somos doentes? Como é que é isso? Somos doentes? Somos ou não somos? A gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu estava estudando psicologia, fiz vestibular, aí pouco tempo estudando, comecei a estudar psicanálise. Fui ler Freud, o famoso Sigmund Freud. E aí eu tomei um susto quando eu percebi que para Freud e para a psicanálise não existia espaço para a saúde. Não tinha saúde. Só se falava de doença. Aí eu pensei, meu Deus do céu, mas será que a gente não tem um espacinho aí para ser saudável? Porque você só pode ser doente, não tem chance aí de ter algo de saudável? Porque para Freud, se você não for neurótico, ou você é psicótico ou você é perverso. Se você não for psicótico, ou você é neurótico ou você é perverso. Se você não for perverso, ou você é neurótico ou você é psicótico. Não existe espaço para outra coisa. Só existem essas três estruturas. E aí alguns psicanalistas vão dizer que a normalidade estatística está na neurose. Ou seja, o normal, que a gente chama de normal, seria o neurótico. Aí eu não conseguia aceitar isso, eu não conseguia de jeito nenhum. E aí eu procurei na doutrina espírita uma resposta, já que na psicologia havia um consenso, em especial na área da psicanálise, de que realmente algum problema você tem. Tem até uma piada para isso. Dizem que você chega no consultório do psicanalista para se tratar, se você chegar no horário exato, é porque você é obsessivo compulsivo. Se você chegar antes, é porque você é ansioso. Se você chegar atrasado, é porque você está resistindo ao tratamento. Ou seja, não tem espaço para ser saudável aí nessa fala. E aí eu ficava naquela situação, meu Deus, será que é assim mesmo? Será que desse jeito está certo? E aí eu tomei um susto, porque foi bem nessa época, eu estou falando aí, eu entrei na faculdade em 96, eu estou falando aí em torno de 97, uma amiga da Juventude Espírita Paulo e Estevão, lá do Centro Espírita Paulo e Estevão, que é a minha casa máter, ali na Maralina, uma jovem, que era minha grande amiga, comprou para mim e deu de presente, numa data festiva, não me lembro exatamente se foi no meu aniversário ou no Natal. Eu acho que foi no Natal. Ela comprou para mim um livro de Carlos Toledo Rizzini, chamado Evolução para o Terceiro Milênio. É um livro que eu recomendo às pessoas, é um livro interessantíssimo, que traz reflexões preciosas para o nosso olhar com relação à nossa postura diante da vida. Por que a gente está vivo? O que a gente está fazendo aqui? Quais são os nossos porquês e paraquês? Ele nos chama a atenção dessas questões que são cruciais no nosso olhar para a vida. Que a forma como a gente olha para a vida faz toda a diferença.
E ele traz essa perspectiva. E no começo do livro, ele traz esse questionamento: somos todos enfermos? Aí eu, interessado naquilo, porque já inquieto com as questões que aprendia na faculdade, vi aquilo ali como sendo uma sincronicidade, ou seja, uma coincidência significativa. Era um questionamento que eu trazia e que veio um livro que me foi dado de presente e vinha ali uma resposta possível para aquilo. E eu, nossa, que interessante! Ele vai e traz o quê? Exatamente a proposição freudiana. Ele começa o capítulo falando sobre a perspectiva de Freud, de que não há espaço para a saúde. Aí ele cita um livro que depois do tempo eu fui adquirir, que se chama O Consolador, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, do espírito Emmanuel. Como é que é o livro O Consolador? É um livro de perguntas e respostas à maneira do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos não tem perguntas e respostas, é exatamente da mesma forma, perguntas e respostas. E ali quem responde é Emmanuel. Ele então cita Emmanuel dizendo que Freud está certo, que somos todos enfermos. Aí eu, meu Deus do céu, tudo que eu não queria ver, ele está me respondendo ali. Eu queria que tivesse um espacinho para a saúde nessa história, e ele está dizendo que não, que realmente todos somos enfermos, porque se assim não fosse, a argumentação trazida por Emmanuel, não estaríamos encarnados no planeta Terra. Receba a galinha pulando. Eu peguei aquilo e disse, meu Deus do céu, a argumentação é lógica, mas a gente resiste, a gente fica naquela situação, a gente não aceita. Não, mas pera lá, existe espaço para a saúde também. Tem outros autores que vão falar sobre a possibilidade de ser saúde. Os humanistas na psicologia, eles falam da questão da saúde. Jung, o famoso escafandrista da alma humana, como diz Joana de Ângeles, ele fala de saúde também. Então não é assim não, tem que ter saúde. E aí, continuando lendo o livro, ele vai argumentar a maneira de Richard Simonetti, que é um autor que eu gosto muito, que traz da seguinte maneira: planeta Terra é exatamente igual a centro espírita, é hospital de tratamento, porque somos enfermos, é escola de aprendizado, porque somos aprendizes, e é oficina de trabalho, porque aqui estamos para trabalhar. E no caso do planeta Terra, também tem uma quarta instância para quem não pediu para nascer, como diz a música de Lulu Santos. Lulu Santos diz, não pediu para nascer, quer dizer que é reencarnação compulsória, quer dizer que você é carne de pescoço, quer dizer que você, como diz minha mãe, é sangue de aratanha, é gente ruim, apesar da pronúncia da palavra estar errada, né? É ruim, a palavra certa é ruim, mas aqui na Bahia a gente fala gente ruim. Pois é, quando a gente não pede para nascer, Richard Simonetti diz que nesses casos, planeta Terra é penitenciária, é cadeia, é prisão, porque a pessoa aqui está obrigada, tendo a sua liberdade cerceada, já que ainda não dá conta de fazer escolhas por si. Por isso, precisa ainda encarnar, apesar de não desejar. Só que aí eu acho que talvez hoje a maioria da população não esteja nessa circunstância. Eu acredito, eu quero ser bem otimista, de acreditar que nós estamos já num período de transição planetária. Acredito que a maioria da população veio porque pediu uma possibilidade, uma oportunidade de evolução. Eu gostaria de acreditar sim, apesar de que algumas vezes a gente fica na dúvida, né? Porque sim, existem circunstâncias desafiadoras no existir atualmente.
E aí o olhar espírita vai me ajudar a perceber que, apesar de todos esses percalços, eu trago em mim uma semente de saúde. Apesar de me reconhecer enfermo, eu também tenho em mim, às vezes de maneira não manifesta, a semente da saúde. Eu trago a centelha divina. Jung chamou isso de self. O que é o self? É exatamente essa centelha divina, é o espírito imortal, é Deus em nós. Jung chama de imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Eu trago isso em mim. Nós não vemos no texto bíblico que fomos criados à imagem e semelhança de Deus? É exatamente isso, essa instância crística, ou seja, é o Cristo em mim que eu preciso gradativamente manifestar. Olha que interessante, Paulo de Tarso diz em um determinado momento da vida, depois de quase 30 anos sendo cristão: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Olha que fala importante. Já não é mais Paulo que fala aqui. Agora quem fala aqui é a minha instância crística, é Deus em mim que se manifesta através de Paulo. É essa a nossa jornada, chegarmos a esse momento de manifestar essa figura crística. Jesus fala da mesma forma assim, ó: eu e o Pai somos um. Então essa perspectiva é conseguir despir-se do ego para manifestar Deus. Isso é a instância saudável. A palavra saúde, eu adoro a etimologia das palavras, ou seja, o estudo da origem das palavras, de onde vieram as palavras. Eu gosto muito. E a palavra saúde é sã luz. É uma luz sã que nós trazemos dentro de nós. Então é essa luz que às vezes está abafada pela carne, às vezes está nublada pelos nossos pensamentos, pelo nosso padrão vibratório, pelas nossas dificuldades e imperfeições, e que precisa se manifestar. É essa possibilidade que a gente tem de demonstrar a presença de Deus em nós, e isso é a nossa instância saudável. É o que está em nós como possibilidade, como potencialidade a ser desperta, a ser descoberta. Daí a necessidade preconizada na doutrina espírita, especialmente lá na questão de número 919 de O Livro dos Espíritos, com relação ao autoconhecimento. A necessidade de conhecer-se é justamente para que a gente consiga manifestar essa instância divina. Saber mais sobre mim é a possibilidade de fazer com que eu consiga transcender a mim. Dentro da psicologia, a gente tem alguns teóricos que vão falar sobre, por exemplo, autorrealização. Carl Rogers, que é um cara que eu gosto tanto que dei aula sobre ele durante muito tempo na minha vida. Sou um cara realmente dedicado ao estudo de Carl Rogers, porque Carl Rogers tem insights geniais, tem ideias fantásticas. Ele dizia justamente isso, que nós temos em nós a possibilidade de manifestar a natureza e a saúde de maneira plena, mas que nós abafamos essa possibilidade. Então, o trabalho terapêutico para Carl Rogers é ajudar que a natureza faça o seu trabalho. Hipócrates, o pai da medicina, falava isso. Ele dizia assim, ó: o médico não cura, quem cura é a natureza. O papel do médico é ajudar a natureza a fazer o seu papel. Ou seja, se você quer ser um bom médico, dizia Hipócrates aos médicos que ele lecionava, então não atrapalhe o trabalho da natureza. Se você não puder ajudar, pelo menos não atrapalhe. Ele dizia assim, literalmente assim. E aí com isso a gente percebe Carl Rogers trazendo esse olhar para a autorrealização. O que é autorrealização? Ele chamava de autoatualização.
Autoatualização é você tornar ato o que é possibilidade. O que é um potencial, você vai transformar em algo real. Se Deus está em você, em potência, você precisa então dar espaço para que essa potência se manifeste. Criar a ambiência para que isso aconteça. Como é que você faz isso? Renúncia. É assim que se faz. Renunciando ao ego, renunciando a si mesmo em prol de algo maior do que você. E é por isso que outros autores vão chamar de outra forma. Maslow, Abraham Maslow, que é um cara que eu gosto bastante também, ele falava de autorrealização. Autoatualização, transformar em ato, que é potência. Autorrealização, transformar em coisa o que é possibilidade. Porque a palavra real significa coisa. Como vem de res no grego, que é de onde vem a palavra república, res pública, ou seja, coisa pública. Então, transformar em coisa palpável, real, o que é apenas possibilidade. Aí a gente vai ver um outro autor que eu também gosto bastante, chamado Viktor Frankl, que viveu, inclusive, na pele a sua teoria. Ele que foi mandado para campo de concentração e teve que manter viva a meta, o objetivo pessoal, a inspiração, o propósito de vida, o significado existencial para conseguir sobreviver às atrocidades do campo de concentração de Auschwitz, um dos piores lá na Polônia. E aí Viktor Frankl chama isso de autotranscendência, porque ele dizia assim: não é apenas você realizar-se a si mesmo, é você realizar algo maior do que você, através de você. É transcender a si para que algo maior se manifeste através de si. E para você conseguir transcender, você precisa diminuir a bolinha. Baixa a bolinha, coisinha. Baixa a bola. Porque você não é essa Coca-Cola toda. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Diminua o ego. Arrefeça aí essa vontade de querer ter razão, de ser o dono da justiça, porque a gente, não perdoo, porque assim eu vou estar sendo conivente com o erro do outro, porque assim eu vou estar assinando embaixo no erro do outro, eu não perdoo. Baixa a bola. Quem é você para perdoar ou não perdoar alguém? Uma das maiores lições que Jesus nos traz é a lição da humildade. E ele falou em diversos momentos, inclusive, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, não conhecereis o reino dos céus. Ou seja, a nossa justiça tem que se ampliar, a nossa noção de justiça está limitada, está obnubilada, ou seja, está distorcida. A gente precisa ampliar o olhar para perceber que às vezes a situação da vida que a gente está passando, que a gente se sente ali tão humilhado, aquilo ali é aquilo que a gente necessita justamente para baixar a bola. É o aprendizado. Eu não falei agora há pouco que planeta Terra é escola de aprendizado. Por que a gente resiste tanto a aprender? Joana de Ângeles coloca exatamente isso na série psicológica, psicografada por Divaldo Franco, que quanto mais a gente resiste ao aprendizado, mais a gente sofre. Quanto mais a gente resiste ao crescimento, mais a gente amplia esse sofrimento. Olha que importante para a gente parar e se perguntar: o que é que essa circunstância que eu estou vivendo hoje me ensina? O que é que esse problema que eu estou vivendo hoje me traz de aprendizado? Como eu me torno uma pessoa melhor com essa vivência? Em que eu me torno mais humilde? Em que eu me torno mais solidário, menos egoísta, menos orgulhoso? Como eu melhoro como ser humano e como espírito? Porque eu sei que eu não sou ser humano, eu estou ser humano. Eu não sou Danilo,
Eu estou, Danilo, falo isso em toda palestra, eu sempre digo, minha filha quando me assiste diz, ai pai, toda palestra o senhor fala isso. Minha filha, porque enquanto a gente ainda não se assenhorou dessa verdade, enquanto a gente ainda não caiu a ficha, denunciei minha idade. Cair ficha é coisa de gente velha. Pois é da época de orelhão, né? Cair a ficha, do fliperama que caía a ficha. Hoje em dia não tem mais isso, tudo é no cartão, não sei o quê. Hoje em dia nem tem mais telefone público, a gente não acha mais em lugar nenhum, né? Pois bem, cair a ficha, a gente precisa que a ficha caia para poder a gente despertar para o fato de que eu sou espírito. Eu estou aqui agora, nesse momento, em uma condição humana, como dizia o padre Teilhard de Chardin. Eu não sou um ser humano que tem vivências espirituais. Eu sou um ser espiritual em vivência humana. Então, quando eu olho dessa forma, as dificuldades da vida, as limitações, os transtornos, a gente relativiza. A gente aprende a enxergar de outra maneira, a gente percebe de outras formas, e com isso a gente desperta para perceber e aprende melhor. E aqui eu não estou fazendo apologia àquela frase de novela das 9: aceita que dói menos. Não é isso que a gente fala? Isso é verdade em diversos momentos. Óbvio que tem coisas que não dá para a gente aceitar. A gente precisa sim ter posicionamento. Tem coisas que realmente não dá para a gente simplesmente aceitar, apesar de reconhecer que depende do nosso nível evolutivo, da nossa jornada espiritual, ascensional. Mas assim, com relação aos aprendizados que a vida nos traz, a gente precisa aceitá-los. Isso sim, a gente precisa aceitá-los. Tem coisas que a gente não tem absolutamente nenhuma possibilidade de ação, porque independe da nossa vontade. Nesses casos especificamente, é mais necessária a nossa resignação, no sentido positivo da palavra. Eu não estou falando daquela resignação passiva. Ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da resignação em que você percebe um sentido, um significado naquela vivência. E a doutrina espírita traz isso para a vida da gente. Traz significado, traz perspectiva, traz sentido. Você sabe que nada acontece por acaso. Então isso que está acontecendo com você também não é por acaso. Eu sempre brinco nas palestras, em especial nas palestras das casas que eu chego pela primeira vez. Eu falo assim, eu não tenho problema. Alguém aqui tem problemas? Aí o povo ri, por que com essa risadinha? Porque virada de olho, tem que vir o olho assim, né? Por que isso? Alguém aqui tem problema, gente? Eu não tenho problema. Porque a doutrina espírita me ensina que eu não tenho problema. Eu sou o problema. Receba na caixa do catálogo. Eu não tenho problema, eu sou o problema. E todo problema que se acerca de mim nada mais é do que a oportunidade de resolução do meu problema íntimo. Todos os problemas que eu vivencio são espelhos mostrando a mim mesmo as minhas limitações, as minhas imperfeições. Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Lá no meio tem o Código Penal da Vida Futura, que são 33 itens concatenados logicamente. No item de número 16, a gente vai ver lá que não adianta eu ficar nesse sofrimento se eu não reparar. É preciso que eu me arrependa, é preciso que eu expie, mas é preciso que eu repare o dano que eu causei. Por quê? Porque lá no começo a gente vai ver as 4 primeiras acessões de Kardec, a gente deixa bem claro ali que o sofrimento que eu vivo hoje é diretamente proporcional às minhas imperfeições. Quanto mais imperfeito, mais sofrimento eu teria. Ou seja, olha aí o convite que a doutrina espírita nos faz o tempo inteiro do amai-vos e instruí-vos. Quanto mais ignorância, quanto mais imperfeição, quanto mais desamor, mais sofrimento eu viverei. Então eu preciso aprender com os meus erros.
Senão eu vou continuar repetindo e vou continuar sofrendo. Então é preciso que eu desperte para perceber o convite de Jesus. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que sofreis, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Ele não diz assim, ó, vinde a mim todos vós que sofreis, que comigo não vai ter sofrimento. Ele não diz isso não. Pare de sofrer. Jesus não diz isso não. Só lamento, gente, não tem isso não. Ele diz que com ele o fardo é leve e o jugo é suave. Ou seja, com Jesus, vivendo a mensagem de Jesus, aprendendo os ensinamentos de Jesus de forma prática nas nossas vidas, porque não adianta ser só teórico, tem que ser vivencial. Só faz sentido se for sentido. Não adianta eu conhecer de cor, a citar texto bíblico, porque lá no versículo tal. Não adianta eu citar se eu não vivo. Eu preciso viver. Pois bem, então Jesus diz que com ele o fardo é leve e o jugo é suave. Com ele eu aprendo a relativizar os sofrimentos naturais da vida, os sofrimentos oriundos do existir. Nós sabemos que existir é razão para sofrimentos, a gente sabe disso. Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, fala que não é à toa que a primeira coisa que o bebê faz quando nasce é chorar. Porque é como se ele estivesse simbolicamente dizendo: cheguei, mundão de meu Deus, e eu sei que eu vou sofrer, não tão poucas e não tão boas. A gente fala poucas e boas, não, nem poucas e nem boas. Eu vou sofrer, eu sei que eu estou encarnado, eu vou passar por sofrimentos, por aprendizados, por crescimento, porque estar encarnado é isso. Mas com Jesus eu relativizo esses sofrimentos. Com Jesus eu consigo fazer com que o fardo fique leve e o jugo fique suave. Com Jesus eu relativizo tudo isso e aprendo e me abro para a possibilidade de manifestar a saúde que a gente falava no início. A gente às vezes encarna circunstâncias realmente terríveis. Estamos num momento de transição planetária, então temos encarnado os espíritos de diversas nuances, espíritos evoluídos, espíritos muito evoluídos que estão tendo aqui a última chance de encarnar para continuar encarnando no planeta Terra. E aí o que acontece? Nessa mescla de possibilidades existenciais, às vezes a gente se vê numa circunstância de se perguntar: meu Deus, será que a coisa está evoluindo mesmo? Meu Deus, será que as coisas estão melhorando mesmo? Quando na verdade é importante que a gente amplie o olhar, que a gente amplie o horizonte para perceber que a gente está tendo uma chance preciosa aqui de colocar em prática esses ensinamentos. A gente está tendo uma chance preciosa de crescimento, alargando horizontes, ampliando olhares. Quanto mais a gente toma consciência disso, melhor a gente aproveita o tempo que tem. É preciso que a gente desperte as nossas consciências e perceba que é nela, na nossa consciência, que está a lei, né? Questão de número 621 de O Livro dos Espíritos. Onde é que está escrita a lei da consciência, as leis morais, as leis divinas ou naturais? E aí os Espíritos respondem, uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos: na consciência. Está em nós. Aí na questão 621A ele prossegue perguntando: por que então que tem tanta necessidade de revelações, de virem espíritos missionários trazerem revelações sobre a lei de Deus? Aí os espíritos dizem: porque nós esquecemos a lei. É preciso que a gente lembre. É preciso que venha alguém externo para reverberar o interno. É preciso que a gente ainda tenha a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, inspiradora, que nos traz tantas esperanças, para que a gente desperte para perceber o que a gente está fazendo aqui.
para perceber a nossa jornada. Algumas pessoas precisam encarnar ainda com dificuldades. Óbvio, a maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Nós somos kardecianos. Kardec, lá no livro A Gênese, deixa muito claro. Quando você tiver que explicar um fato, a hipótese espiritual será sempre a última. Primeiro, tente explicar esse fato com as hipóteses materiais possíveis. As hipóteses que tenham a ver com a vivência na Terra. Mas a gente, infelizmente, vem na casa espírita, a pessoa chegou lá com um sofrimentozinho, essa obsessão. Calma, pera lá. Já chega de cara com essa resposta assim? É meio lógico, porque estamos encarnados na Terra. Se espíritos evoluídos são alvo de obsessores, ainda mais um sarapatel de coruja que nem eu. Óbvio que tem obsessão. Então, é meio lógico falar. Ou seja, você não falou nada, dizer que é obsessão. Não respondeu nada, porque estamos todos suscetíveis a essa possibilidade. Mas aí a gente precisa usar o raciocínio primeiro de entender a questão material. Porque infelizmente, isso é problema reencarnatório, isso é karma. Muita karma nessa hora. Muita karma nessa hora, porque às vezes a gente diz, fulano é meu karma. Como assim? Você escolheu casar com ele? Foi no passado ou foi nessa encarnação que você casou com ele por livre e espontânea vontade? Você foi obrigado a casar com ele? Como é isso? Que história é essa? Então, muito frequentemente a gente atribui ao passado. Aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas atuais das nossas aflições. A gente tem causas atuais. Eu estou com entupimento na artéria do coração. Na hora de comer a manteiguinha, de comer aquela carninha no churrasco cheia da gordurinha ali, ó, a gente não pensou na reencarnação. A gente comeu. Na hora de dizer não para atividade física, a gente também não pensou. A gente simplesmente fez. Então, do mesmo modo, a gente precisa estar atento para perceber que nós fazemos escolhas. Mas tem coisa que a gente não escolhe. Tem, claro, causas anteriores das nossas aflições. As que a gente não escolheu nessa encarnação, tem uma causa, a gente não entende. Muitas vezes a gente não entende. E a gente só vai entender depois. Jesus fala isso. Evangelho de João. Ele fala isso, né? Tem uma determinada passagem que ele fala: o que faço agora não compreendeis, mas compreenderás. Jesus fala isso bem claramente. Tem coisas que a gente não consegue entender. A gente não compreende. Eu lembro o que aconteceu comigo. Eu tive há 4 anos um AVC, um acidente vascular cerebral. Descobri da pior forma possível que eu tenho um problema genético. Eu tenho uma dificuldade na coagulação. Meu corpo coagula muito rápido as coisas. Qualquer cortezinho fecha rápido, para de sangrar rápido, porque coagula rápido. E eu só descobri isso com um trombo cerebral. Uma paralisia no olho, e simplesmente o olho ficou estrábico. E aí foi a pior forma. Eu fiquei internado muito tempo na UTI. Quando saí da UTI, que eu fui para a enfermaria, aí eu recebi um Novo Testamento, daqueles gideões cinza, aquele cinzazinho, aquele exemplarzinho pequeno. E ali no momento em que um familiar saiu e eu pude chorar, pude fazer minha oração sincera, não tinha ninguém no quarto. Aí entra a pessoa e diz assim: toma aqui esse livro. Eu estava indo embora, recebi de alguém que deu aqui, uma pessoa que passou e deixou para mim. Agora eu estou deixando para você. Eu não sei porque eu entrei no seu quarto, mas entrei. Tome aqui. Aí naquela hora que eu estava fazendo a prece, enxuguei a lágrima, peguei, abri aleatoriamente. Quando eu abri, caiu essa passagem de João: o que faço agora não compreendeis, mas compreenderás. E aí nesse momento a gente entende. Tem coisas que a gente não consegue compreender, mas lá na frente, quando ele tiver maturidade emocional, maturidade espiritual, ou como diz Kardec, senso, maturidade moral, né? O senso moral, maturidade do senso moral. Quando ele tiver isso, a gente vai compreender.
E aí nesse crescimento, nesse amadurecimento é que a gente desperta para perceber coisas que a gente às vezes resiste ao aprendizado. E aí lá na questão de número 375 de O Livro dos Espíritos, a equipe de Kardec pergunta aos espíritos de Skol, incumbidos de trazerem a doutrina espírita para o planeta Terra, se a loucura, já que a gente está falando de saúde mental, é importante trazer esse tema, se a loucura é uma questão orgânica ou é do espírito. Aí os espíritos respondem que o organismo doente, ou seja, existe um cérebro doente no fenômeno loucura. Hoje a gente chamaria de psicose, as psicoses. Loucura é quando você rompe com a realidade, quando você alucina e delira. Então, existe um cérebro doente ali. Claro que esse cérebro está doente em prol do aprendizado de um espírito que também está doente e que por isso plasma esse cérebro doente. Ainda existe uma necessidade evolutiva desse espírito, dessa vivência. Não é à toa, não é por acaso, não é um sorteio, não é injustiça divina. Existe um sentido para isso. E aí com isso a gente vai perceber que sim, o cérebro doente vai trazer certas limitações, certas dificuldades, mas tudo faz parte do aprendizado do espírito. É possível fazer boa música com instrumento musical, por exemplo, um violão, faltando corda, é possível, tem que ser muito gênio para conseguir. Obviamente que são as exceções que conseguem. Por quê? Porque o instrumento não está suficientemente bom, mas ainda assim a gente se esforça para aprender a usar o instrumento no máximo do seu potencial. Então, do mesmo modo, nós estamos sendo convidados nas nossas existências, na nossa vida, a esse aprendizado, a esse crescimento, a essa maturação, usufruindo dos recursos que Deus nos dá para o nosso aprendizado, para a melhoria da nossa coletividade, do nosso entorno. Porque não adianta eu evoluir se o meu entorno não evoluir comigo. Não adianta eu crescer sabendo que outros estão sofrendo por imprevidência, por intolerância, por imperícia, por imprudência, por negligência, por ignorância. Então é preciso que eu perceba que eu também tenho um papel com esse entorno. Não é o que aconteceu com o Bezerra de Menezes? Ele desencarna lá no ano de 1900. E aí ele pede a Maria para permanecer junto à crosta terrestre, às crostas terrestres, para levar amparo, para levar estímulo, esperança àqueles que estavam junto ao seu coração. Porque ele não conseguiria usufruir da felicidade divina sabendo que existem ainda tantos infelizes. Daí a renúncia que eu falei no começo, a necessidade de renúncia. Você renuncia em prol do outro. Esse é o crescimento, essa é a mensagem da manhã de hoje, para que a gente perceba que são nas pequenas renúncias em que o nosso ego vai baixando, a nossa bolinha vai baixando, e a gente vai crescendo com isso, porque maior no reino dos céus é aquele que se faz menor e que serve a todos os outros. Não é isso que Jesus ensina? Então é absolutamente essencial que a gente aprenda a ajudar os outros a se soerguerem a partir do nosso exemplo e não das nossas palavras. Francisco de Assis falava isso, né? É preciso pregar a todas as criaturas, se preciso, com palavras. Se preciso, com palavras. Ou seja, não é com palavras que a gente realmente vai fazer a diferença. É com os nossos pequenos gestos, com as nossas ações. A influência da matéria hoje ainda é muito grande em nossas vidas. Quanto mais a gente evolui, menos a matéria influencia. Quanto mais a gente amadurece, menos o meio nos influencia.
mais nós teremos influência para esse meio. Quanto mais a gente matura espiritualmente as nossas vidas, a gente exercita um olhar profundo para as nossas existências, mais a gente consegue crescer, porque a gente vai gradativamente percebendo que se a gente não é parte da solução, a gente é parte do problema. Se a gente não é parte da construção, a gente também vai ser parte do problema. Lembra que eu falei agora há pouco que doutrina espírita me ensina que eu não tenho problemas, eu sou o problema? Mas a gente também precisa despertar para perceber que também a doutrina espírita me ensina que eu sou a solução. Jesus nos fala: o reino dos céus está dentro de vós. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Em outra passagem do Pai Nosso, ele fala assim: venha a nós o vosso reino. A gente fala errado, né? A gente às vezes fala ao vosso reino. Não é ao vosso reino, é o vosso. Venha a nós. Se o reino está dentro, venha a nós o vosso reino, é um convite para que a gente consiga desentranhar o reino que está dentro, que a gente consiga parir o reino que está dentro de nós, para que ele seja a tônica das nossas relações, para que ele coordene as nossas existências, para que a gente consiga transformar o planeta Terra no reino dos céus. É isso aí que é a boa nova, a boa notícia que é trazida. Boa nova em grego é evangelho, daí é que vem a palavra evangelho. Essa notícia boa, essa novidade boa. Qual é a novidade boa que Jesus nos traz? É o amor. Para que a gente está encarnado aqui, cortando a facão, cortando a tesourinha de unha bem mal cortado, para aprender a amar. Para aprender a amar. Ah, mas como é que eu vou amar aquela carniça que vive lá em casa comigo? Aceita que dói menos. Porque se você não aprende a amar, vai precisar encarnar de novo com aquilo ali. É uma decisão inteligente. É preciso aprender a amar. Amar não quer dizer sim para tudo, não. Pelo contrário, onde há sim para tudo, não há amor, há negligência. Amar é saber dizer não. Falava na semana retrasada, na casa espírita ali, no Leopoldo Machado, ali no DIC, sobre lei de liberdade. E lá falava isso, que liberdade é quando você aprende a dizer não. Lembra da música de Renato Russo, do Legião Urbana, que ele diz que disciplina é liberdade? O que é disciplina? É dizer não. É saber dar limites. É saber dizer não. A gente precisa de disciplina também nas relações amorosas. Amor não quer dizer que você vai dizer sim para tudo que a pessoa faz, não. Vai dizer amém, não. Falava agora há pouco isso. Tem coisas que a gente não pode aceitar. É preciso que a gente se ponha também. É preciso que a gente tenha um posicionamento também. Isso também é amoroso, porque a gente quer o bem do outro. Quando a gente quer o bem do outro, a gente não vai permitir que o outro sofra inutilmente, porque ela vai precisar arcar com as responsabilidades mais adiante. E se você viu a possibilidade do erro e não se posicionou, você também faz parte do erro. Então é preciso que a gente aprenda a amar nas relações. A vivência dessa amorosidade é a possibilidade de vivermos a saúde que tanto almejamos. Virada de ano, geralmente a gente pede saúde e paz. Aí a gente vive uma vida o ano todo contrário a isso, com péssimos hábitos de saúde. E eu quero paz, Senhor, me dê paz. Aí entra no relacionamento. Tá muito bom nesse relacionamento. Tem que ter mais intensidade. Intensidade quer dizer o quê? Que a pessoa não aguenta a paz.
A pessoa não dá conta de viver uma relação de paz. Ela quer o tempo inteiro sair da monotonia, e nessa de sair da monotonia, ela desconstrói a possibilidade de vivência de paz. A gente precisa ter congruência, como dizia Carl Rogers. O que é congruência? Coerência entre o que a gente fala e o que a gente vive. É preciso que a gente vivencie essa congruência, percebendo que se a gente quer ter saúde, a gente precisa agir dentro do espectro da saúde. A gente precisa ser elo de luz em toda e qualquer circunstância, porque um ponto de luz alumia qualquer escuridão ao seu redor. Então que essa luz seja a tônica da nossa vida, nos pequenos gestos, nas pequenas escolhas. Passou no engarrafamento e percebeu que era um acidente, tem uma pessoa caída ali, para dessa curiosidade malsã de querer ficar ali, como a gente diz, bisoiando a vida alheia, urubuzando. Não, a gente precisa naquele instante ser parte da solução. Faz uma prece pelos envolvidos, pela pessoa que se acidentou, pela pessoa que causou o acidente, quem quer que tenha sido. Que a gente faça uma prece, que a gente seja um elemento de luz, sejamos médiuns do amor de Jesus, onde quer que estejamos. Sejamos esse que traz essa amorosidade, nem que seja com uma prece, mas que, se possível, que os prepostos do Cristo possam usar as nossas mãos para fazer isso, possa usar a nossa voz, possa usar o nosso olhar, as nossas energias, que nós nos façamos elementos de reconstrução, de reparação naquele lugar onde é necessário isso. Que a gente possa perceber o nosso papel crucial nesse processo de construção. Então que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus acolham os sinceros propósitos que nós agora abraçamos de sermos elementos de saúde, de vencermos as nossas próprias enfermidades, ainda morais, para que sejamos aqueles que levam a saúde onde quer que estejamos. Que assim seja.